Amém. Vamos para a palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o livro do profeta Isaías: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será, vamos todos dizer, Maravilhoso Conselheiro. Vamos mais uma vez. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Pai querido, nós te louvamos porque nós lemos a tua palavra. Nós fizemos leitura no templo da tua palavra, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. O autor, ó Deus, Isaías, profetizou, Pai, a vinda do Senhor e os nomes do Senhor, Pai. Ó Deus amado, Emanuel, Deus conosco. Ó Deus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ó Deus, e nós estamos aqui neste culto especial de Natal para nos lembrarmos dessa salvação tão gloriosa, dessa graça que nós não podemos nem dimensionar. Ó Deus, nos abençoa com a tua palavra, Senhor, com a exposição da tua palavra. Ao pregar a tua palavra, encha o nosso coração de fé e de esperança. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor ministre ao coração de cada ouvinte desta palavra, e que o Senhor nos use para a tua honra, a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, o livro de Isaías é um livro muito peculiar, muito especial. O livro de Isaías, ele é profeta de Israel. Isaías é considerado, segundo alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, como uma mini-bíblia. Porque algumas comparações existem com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros.
Isaías tem 66 capítulos. Há uma clara divisão da Bíblia entre dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento compreende 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Os 39 primeiros capítulos de Isaías é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de um Deus criador, de um Deus que tem um plano da salvação, mas uma mensagem de alerta, uma mensagem dura para Israel. Já no Novo Testamento, na Bíblia, são 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Os 27 últimos capítulos da Bíblia retrata aqui sobre uma nova esperança. Muda, parece, a mensagem de Isaías. Parece que é o lado, quem é do tempo da fita, é o lado A e o lado B da fita. Não sei se os adolescentes sabem o que é fita. Sabe o que é fita? Nós entendemos aqui em Isaías uma mensagem mais de perdão, de reconciliação, de consolo, nesses últimos capítulos de Isaías. Isaías, ele é o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Por isso é dado o apelido para Isaías como o profeta messiânico, porque ele ministrava, Deus usava ele em profecias para falar da sua vinda. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. E ele fala como algo que parece que está perto da cena. Quando ele escreve, por exemplo, Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido. Parece que Isaías está falando ali debaixo do Gólgota. 700 anos antes, ele profetizou tudo isso e se cumpriu cada palavra. E aqui no capítulo 9, ele começa a falar aqui de uma transformação que Deus deseja fazer com o seu povo. Tirar das trevas e transportar para a luz. Tirar da escuridão e transportar para uma vida plena. E isso está escrito também pelo apóstolo Pedro, que o Senhor nos resgatou, não com prata, com ouro, mas com o seu precioso sangue. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ratificando, o apóstolo Pedro no Novo Testamento, ratificando a palavra aqui do profeta Isaías, e 700 anos depois do cumprimento, do nascimento do Cordeiro de Deus, do Salvador, do Messias, do Cristo. A palavra Cristo, ela tem uma implicação fortíssima. Quando no cenáculo, em Atos capítulo 2, os discípulos e a igreja, que era 120 pessoas, foram batizadas com o Espírito Santo. Eles foram cheios da palavra de Deus e cheios do poder do Espírito Santo ali. Aquelas pessoas curiosas para uma vinda de uma festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, uma festa cultural judaica, eles vieram ali e eles ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo no cenáculo, e quando chegaram lá, viram aqueles crentes batizados no Espírito Santo, falando em outras línguas repartidas como que de fogo. E eles então ficaram achando que aquilo era uma loucura, que era fruto de uma bebedeira coletiva. Pedro se põe de pé e diz: não tem ninguém bêbado aqui. Nós estamos cheios da graça de Deus. Nós estamos cheios do poder de Deus. Cumpriu-se hoje o que o profeta Joel profetizou em Joel capítulo 2, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E nós estamos aqui cheios do poder de Deus. E Pedro, aproveitando aquela maravilhosa oportunidade, cheio do poder de Deus, prega a palavra. Ele começa a ministrar, expor a palavra de Deus, e o
tema central da palavra do apóstolo Pedro era: o homem que vocês mataram há poucos dias atrás era o Cristo. Quando ele disse ele era o Cristo, isso veio como uma bomba no coração. O poder é dinamite. Então veio como uma explosão no coração daquelas pessoas. Ele era o Cristo, ele era o Messias prometido. E eles se converteram então a Jesus Cristo. Eles saíram do judaísmo e saíram das outras religiões e se converteram ao cristianismo, ao evangelho pregado das boas novas de salvação. 3.000 pessoas se converteram aquele dia. Irmãos, Jesus ser o Messias, Jesus ser o Cristo, há uma implicação tremenda nesta palavra. Ele é um enviado por Deus. E Isaías aqui ele diz que ele nasceu. O menino se nos deu. Deus deu para nós Jesus. Deus deu o seu único filho. Deus deu o seu maior presente. Se alguém deu, foi Deus. Muitas vezes nós ficamos tão amarrados em dar o nosso coração, dar a nossa vida, dar louvor, dar as coisas para o Senhor. Deus deu o que havia de melhor. Deus deu Ele mesmo. Ele mesmo, Deus vivo, encarnou entre nós. Ele se deu, Ele se doou, Ele deu, Ele foi o presente que nós não merecíamos. Que não havia nada em nós para que Deus nos desse esse presente. E Ele nos deu o menino Jesus. Por isso nós comemoramos o Natal, porque o Natal, ele não é uma festa pagã, é uma festa cristã. Se existe um povo que deve celebrar o Natal, são os cristãos. É o povo de Deus, porque nós cremos em Jesus. Infelizmente fizeram do Natal um grande comércio. Infelizmente trocaram as figuras de Jesus e colocaram no Papai Noel no centro. Mas nós precisamos resgatar isso. Jesus é o centro. Não existe essa outra figura. Ele é o presente para nós. Jesus, o menino, se nos deu. E o nome, irmãos, é muito importante. O nome que foi dado a este menino, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e isso se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 25, se cumpriu esta palavra de Isaías, em Mateus 1, 22 ao 25, ele nasceu. Há uma boa nova, não haveria cruz se ele não nascesse, não haveria ressurreição se ele não nascesse, não haveria plano perfeito da salvação se ele não nascesse. Começou com o seu projeto no coração de Deus e executado no nascimento de Jesus. Ele nasceu. E os nomes são muito importantes. A Bíblia fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9, que o nome de Jesus Cristo é sobre todo o nome. Nós cantamos isso aqui na primeira parte do culto, onde nós celebramos a Deus com as músicas, que o nome dele é tremendo, que o nome dele é grande, que não há outro governo, que não há outro homem, não há outro reino acima do nome de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 9, ele nos diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus Cristo, ele está acima de todo nome, ele está acima de qualquer coisa, ele é tudo, absoluto, soberano, o Senhor Jesus. Ele está acima de todo nome. Mas lá nos judeus, no Oriente Médio, eles têm culturalmente
o nome é muito importante. Para a nossa cultura se dá o nome porque é pela beleza, né? Nós damos os nomes pelas pessoas, mas lá os judeus pensavam no nome, e era meio que um arrastado do seu caráter. Com o nome vinha um legado, vinha uma história, vinha um significado. O nome trazia um significado importante. O tipo da pessoa, o desejo dos pais, o caráter da pessoa. E Jesus recebeu vários nomes. Mas nós vamos aqui pensar sobre esses nomes que Isaías diz aqui. Maravilhoso Conselheiro. Primeiro nome que foi dado para Jesus, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Jesus veio como maravilhoso conselheiro. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de força, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Repousará sobre ele o Espírito de conselheiro, de sabedoria. Nós vivemos em um mundo desorientado. Nós vivemos em um mundo corrompido, desorientado. Pessoas catando seus cacos. A sociedade toda está toda destruturada. Cheio de drogas, imoralidade, seitas, falsas religiões, doenças. O mundo está desorientado e indo de mal a pior. Olhar para o mundo é desesperador. Olhar para as coisas que estão acontecendo nesta terra é desolante. Mas diante de um mundo assim, Jesus é apresentado como um grande conselheiro. Jesus veio e ele é apresentado como maravilhoso conselheiro. E como precisamos de um conselheiro. Você precisa de um conselheiro? Todos nós precisamos de um conselheiro. Alguém que se preocupe, que se mostre sensíveis às nossas necessidades. Alguém que nos entende, mesmo que não nos aceite como somos, mas nos recebe como estamos. Ajuda a encontrar um significado para nós. Nós precisamos deste conselheiro. Você precisa desse conselheiro hoje. Jesus veio como um maravilhoso conselheiro. Você precisa de alguém que, para te reorganizar a sua vida, os seus pensamentos, te dar um novo sentido, novos significados. Jesus veio para isso. Jesus veio como um maravilhoso conselheiro. Venha a Jesus Cristo hoje. Deixa Ele nascer na sua vida. Deixa Ele ser este maravilhoso conselheiro para você. A Bíblia fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em João capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, diz: mas falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso, se você está preocupado, se você está angustiado, se você está perdido dentro de si mesmo, Jesus nasceu como um maravilhoso conselheiro. Ele é tudo o que você precisa. Jesus
Jesus veio para ser este instrumento de Deus, para nos reaproximar ao Pai, para vivermos uma vida com abundância. Ele veio e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Se relacione com Jesus. Se relacione com Ele diariamente. Deixa Ele te aconselhar nas suas demandas. Deixa Ele interagir com você. Deixa Ele se relacionar com você e você com Ele. Porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Jesus, não há outro além dele que seja tão perfeito. Precisamos de uns dos outros, isto é fato. Precisamos uns dos outros, da comunhão entre os irmãos. Mas ainda mais, precisamos deste maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo. Além disso, Ele também deu o nome de Deus Forte. Deus Forte. Jesus veio como Deus Forte. Josué capítulo 1, versículo 3 ao 9. Josué tem um diálogo com Deus. E Josué precisava suceder uma missão. E ele estava tão aflito, ele estava tão preocupado em ser esse sucessor, em continuar esta obra. Mas Deus disse para Josué: Josué, eu sou um Deus forte. Eu pego na tua mão direita, eu te levanto, assim como fui, serei contigo também. Josué, eu sou forte. Assim como Deus falou com Moisés, quando deu para ele uma missão de resgatar o povo do Egito, ele não achou-se capaz disso. Falou: quem sou eu para ir lá enfrentar Faraó e tirar uma mão de obra escrava do Egito? Quem sou eu para isso? Esse povo já está há 400 anos, estão acostumados. Quem sou eu? É uma missão muito grande para mim. Deus falou: quem disse que vai ser você? Serei eu por meio de você, porque eu sou o Deus forte. Muitas vezes nós nos achamos também pequenos e fracos para tantas missões. Muitas vezes nos achamos tão pequenos, e de fato somos. Mas quando nós temos ao nosso lado o Deus forte, nós conseguimos, porque Ele está conosco. Deus está com você, e Ele é forte. Você pode ser fraco, você pode ser incapaz, mas Ele te escolheu, e quando Ele escolhe, Deus capacita e Ele te levanta. Ele é forte. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, a tua força, ela vem do Senhor. Em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre o Senhor Jesus. Alegre o Senhor com a sua vida. Se você está precisando ser relembrado de que Deus é forte, leia Isaías capítulo 40, sobre os atributos de Deus. Leia o livro de Jó, como Deus, o diálogo de Deus com Jó, o quanto Deus é forte. Ele é forte, amados. Peça nesse momento para o Espírito Santo do Senhor, que Ele fortaleça a tua fé. Talvez você diga: minha fé é pequena, eu sou falho, eu sou pequeno. Mas peça para Ele, sabe por quê? Porque Jesus nasceu como um maravilhoso conselheiro, e nasceu como um Deus forte. Deus não é um Deus fraco, Deus é um Deus forte. Peça a Ele isso. Jesus nasceu também, o seu nome será dado como Pai da Eternidade. Esse é o terceiro nome de Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Vamos ler o que diz a Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha como Deus é grande, como Ele é o Pai da eternidade. 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus não é temporal, Deus é atemporal. Deus está fora do tempo, Ele é eterno. E existe um único ser que é eterno, somente Deus. Porque Ele não tem início e Ele não tem fim. Ele é eterno. E todo o seu reino também é eterno. Então Deus, antes da criação, Deus já existia, Deus já havia. Embora o Natal é o nascimento de Jesus, não significa o início de sua existência. E nem de sua essência. Ele nasceu como homem, mas já era uma realidade. Jesus mesmo disse para os fariseus: quem vocês considerais? Abraão? Abraão é o pai da fé. Foi com Abraão que iniciou o povo de Israel. Abraão é a figura mais importante e emblemática para vocês. Eu quero dizer para vocês, antes de Abraão existir, eu sou. Oh, aquelas pessoas rasgaram as vestes e disseram: tu estás blasfemando contra o pai Abraão. Mas não entenderam a dimensão de quem estava ali à sua frente. O Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Tudo se fez por meio dele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus é o sopro, é o verbo, é a palavra de Deus encarnada. Estava diante deles e ele declarou: eu sou o Pai desta eternidade. Este Pai da eternidade voltará. Ele veio uma vez. Nós comemoramos, nós celebramos o Natal, a primeira vinda de Jesus. Mas ele terá a sua segunda vinda. Jesus voltará brevemente. Só se passaram 2 dias desde que ele foi ao céu. Pastor, mas são 2000 anos. Para o Senhor é como um dia. Só se passaram 2 dias para Deus. Ele é o Pai da eternidade. O que é tempo para o Senhor? O que é tempo? Nós somos tão limitados quanto horas, dias, semanas, meses, anos. Deus não, Deus está fora. Ele é atemporal, como Ele é grande. Ele é o Pai da eternidade. Só se passaram 2 dias. Ele é a nossa paz e segurança. E quando Ele nos dá esta paz e segurança, isto é o resultado de nós estarmos seguros nas mãos de um Deus que é eterno. Quando nós entendemos essas verdades, acalma o nosso coração. Não ficamos tão aflitos. Quando entendemos as verdades sagradas, nos entristecemos com as demandas da vida, com o cotidiano, com os problemas que temos. Mas quando paramos para entender a palavra de Deus, descansamos, porque Ele é o Pai da eternidade, tudo Ele sabe, tudo Ele vê, Ele é soberano. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. E a qualquer momento Jesus voltará buscar a sua igreja. Ele virá novamente, aleluia, para arrebatar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Salmos 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Deus não muda, irmãos. Ele é eterno. Se o homem muda, se o homem se arrepende de sua palavra, Deus não. Deus, Ele é eterno e Ele é imutável. Isso traz para nós segurança, paz, porque nós estamos na mão de um Deus eterno. Amém? E nos proporciona e nos dará esta eternidade. Além de maravilhoso conselheiro, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus também veio como o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz da casa de Davi. Também chamado como o autor da vida.
Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é o autor da vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Atos 3, 15. O que diz a palavra de Deus? E matastes o príncipe da vida. Lembra que eu falei do sermão de Pedro? Aí é uma parte do sermão dele. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos suas testemunhas. Ele é o príncipe da vida, ele é o autor da vida. Se nós estamos respirando, se nós estamos vivendo, é porque ele nos deu a vida, ele é o príncipe da vida, mas ele não quer ser apenas o príncipe, o autor desta vida terrena, mas de uma vida eterna, de uma vida, aleluia, que vai para todo sempre ao lado de Deus. Ele nos oferece isso por meio de sua paz. E a paz de Deus não é como a paz do mundo. Jesus mesmo disse isso, né? A minha paz vos deixo, não como no mundo a dá. Porque o mundo tem uma paz para os homens, uma paz passageira, uma paz de uma tranquilidade, de um estado de espírito, uma paz de estar na praia, na rede, tomando a água de coco. Eu estou em paz, paz e amor. Tem alguns até que fumam maconha para ter paz. Irmãos, não é esta paz que Deus tem para nós, mas é a paz eterna. É a paz do relacionamento que eu posso ter com Deus. Quando, por meio de Jesus, Ele é a bandeira branca. Ele é a toalha branca desse relacionamento entre Deus e o homem. Eu posso ter comunhão com Deus, eu posso ter o acesso a Deus, eu posso chegar no trono da sua graça, o que antes era apenas para o sacerdote, mas agora eu posso, porque eu estou num livre e vivo caminho pelo seu sangue. Isto é paz, paz que o mundo não pode dar. Paz de você estar no teu trabalho, você ir no banheiro, dobrar os joelhos e orar. Esta paz, esse relacionamento que você tem, esse relacionamento não está mais conturbado, esse relacionamento não está mais cortado. Agora há uma reconciliação entre nós e Deus por meio do seu sangue. Ele é o príncipe da paz. Por isso, quando eu chego na presença dele, eu digo: Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Quando nós falamos essa senha em nome de Jesus, Deus falou: agora eu tenho paz com você, pode chegar, a audiência está aberta, se relacione comigo. Ele é o príncipe da paz. Não há relacionamento com Deus sem Jesus. Não há relacionamento com Deus sem Jesus. Jesus disse: quem vê a mim vê ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todos que negam Jesus como sendo Cristo, o Messias, o Salvador, não têm acesso a Deus, não fala com Deus, não se relaciona com Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus por intermédio de Cristo. Por isso Ele é o príncipe da paz. O apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Roma, aos Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. A justificação é pela fé. O Senhor nos declara justos aos seus olhos. Nós somos justificados. É um ato, é no novo nascimento. Nós não devemos mais nada. A justificação é como um pagamento do pecado, é como uma sentença rasgada. Nós não estamos devendo mais nada para o diabo e para ninguém. Nós somos justificados. É uma carta de alforria, é uma carta homologada de soltura. Livre estamos. Nós temos
nós somos justificados. Por que sou justificado? Pela fé em Cristo, pela fé no Senhor. E aí o que nós temos? Paz. Paz do quê? Paz de Deus? Não, paz com Deus. Podemos nos relacionar com o Senhor. Por nosso Senhor, Ele é o caminho. Jesus Cristo. Jesus. Temos paz com Deus por meio, através de Jesus Cristo. Por isso, o menino nos nasceu. Nasceu quem? O conselheiro que precisávamos. O conselheiro que o mundo precisa. Nasceu o Deus forte, o que o mundo necessitava. Nasceu também o Pai da eternidade. Nasceu o príncipe da paz. Quando eu tenho esta paz, com Deus, eu também me torno um pacificador. Quando eu tenho esta paz com Deus, eu me torno um pacificador. Pacificador nos relacionamentos, mas pacificador no levar o evangelho às outras pessoas para que elas também tenham esta paz com Deus. Você está precisando de paz hoje? Jesus tem essa paz. Ele é o dono da paz. Ele é o dono da paz. Conclusão, concluo esta palavra. Um dos relatos mais belos do Natal está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, até o 11. Um dos relatos mais belos do Natal está em Filipenses 2, 5. Nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele nasceu, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, porque ele foi obediente, porque ele cumpriu o chamado, porque ele cumpriu o propósito, porque ele cumpriu a missão até o final, por isso, Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não conhece limites. Ele pode todas as coisas. Ele é infinito, completamente. Por quê? Porque Ele é Deus. Amém? Fiquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. O Natal é este nascimento deste menino, conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso na sua pessoa como rei, sacerdote, profeta, médico, pastor, único, singular, santo, conselheiro. Venha buscar este conselho de Deus. Ele é o teu conselheiro. Deus forte, descanse no seu poder. Descanse no seu poder. Pai da eternidade, veja a vida de uma perspectiva eterna. Quando olhamos a vida de uma perspectiva terrena, nos frustramos. Quando olhamos para a vida numa perspectiva terrena, não temos esperança. Mas quando olhamos para a vida com
a perspectiva eterna, sabemos o que Deus tem para nós. E Ele é o príncipe da paz. Tenha paz, tenha Jesus para ter esta paz com Deus. Imagine, irmãos, se Jesus não existisse. Imagine se Jesus não nascesse. Estávamos perdidos, condenados à nossa própria sorte. Muitas pessoas se acham bons, batem no peito, acham que são bons. Bom é Deus. Jesus, até Jesus falou isso, para dizer para aquele jovem rico que tinha dinheiro, status, religião. Ele achava que tinha tudo, ele cumpria os mandamentos. Jesus deu no meio dele e disse: bom é Deus. Se você se acha bom por ter dinheiro, você não é bom. Você acha que você é bom porque você cumpre os mandamentos, tem uma religião, você não é bom. Bom é Deus. Imagine se Jesus não existisse. Estávamos condenados à nossa própria sorte. Por isso, agradeça. Vamos agradecer, porque Deus nos deu esse presente, Jesus, sem nós merecermos. Por isso nós, o mínimo que podemos fazer, o mínimo, é adorá-lo, é ser grato, porque Ele, somente Ele, é a razão do Natal. Aleluias.